Graças a Deus, Wishintansa. Enquanto tudo de hoje lhe convida, vai e compra para ter valor, vai e se misture para ser aceito, os grandes mestres apenas insinuam de uma forma sutil, cada um no seu tempo, seja que o universo é teu campo. Seja que todas as tribos do planeta com vários mundos são apenas outros como você. A diferença sua, que você se dá muito bem com seu silêncio. E a diferença nua e crua de você é que a tua verdade e tua realidade são subordinadas à tua paz. Porque tudo na tua essência é incorruptível. Porque quando você tem paz para dentro, até no inferno deixa de ser umbral, vira paraíso. Não é uma questão de inequidade consigo e assoberbamento de feitos para fora. Homem, conheça-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, nada lhe prende. Mas o universo é o celeiro que não tem paredes que há de lhe convidar. Voa, vá. O sonho de um ser liberto assim se materializa na sua comunhão de espírito. A satisfação não é ter, é ser. A satisfação não é pertencer, é ser. E quando você é, aquilo que nutre incomoda, porque você é radioativamente incorruptível. Você não encontra obstáculos em alguém, você encontra infinito manuseal de superação em si mesmo. Então, calma e paciência tenha com você. Primeiro, a compaixão é um eco que direciona em mim um afeto, uma empatia. Somente com a simplicidade eu vou entender o verdadeiro valor da gratidão. Depois vem a humildade, que me dá a capacidade de distinguir a proporção da qualidade. Isto forja em mim um princípio de empoderamento pessoal que vai ressoando na educação. Então a autonomia espiritual traz Cristo por dentro, porque a autonomia espiritual me dá resiliência, que é a força de resistir todos os embates da vida. Olá, como boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome e com qual roupagem o senhor se apresenta hoje? Tanakai, meu nome é Tanakai. Me apresento como espírito, livre. O que seria, no caso, espírito livre? Vocês podem me imaginar como vocês quiserem. Isso é tão bom, maravilhoso isso. Algo feio, algo bonito. A versatilidade do espírito nos dá isso, hein? Bom isso. Com luz, sem luz, para nós não tem essa importância. Forma é detalhe. Espírito, hein? Uma pessoa aqui na Terra está lutando por essa liberdade para conquistá-la, que tipo de conduta ela tem? A única liberdade que você tem, ou pelo menos deveria ser mais olhada com seriedade, é o que você nutre. O resto para fora você é coadjuvante. Para dentro você deveria ser o principal. Porque se eu me assoberbar ao ponto de achar que ser autônomo e diretor da minha vida externa apenas sem me conhecer por dentro, você é um tirano. Mais um pretensioso é presunçoso na vida dos outros. Hein? Obrigado. Mas se eu cuido de mim, se eu mereço-me a mim mesmo, eu sou mais um na imensidão do universo, nessa pérola azul. Isto é mágico, é magnífico, hein? Por gentileza. Hein? Seu Tanakai, me veio aqui uma informação, o senhor pode confirmar que sim ou que não vai responder, mas eu vou perguntar.
Famoso médico de medicina China, Hua Tuo, de 145 a 208, cujo nome de cortesia era Yuan Hua, foi um famoso médico dos finais da dinastia Han Oriental. Esse foi o senhor? Não, não fui eu. E o senhor conhece não ele? procede. Também não. Não com este nome. E não propriamente com a aparência que vocês conhecem. Agora, se você pergunta, Tanakai, você conhece esse espírito ou não? Meu trabalho é mais com extraterrestre do que espíritos humanos. Mas isso, com essa energia, se assim existiu, não duvida, só estou seguindo o raciocínio, nós não teve o prazer de qualquer tipo de comunhão. Jesus Uma coisa disse... interessante, perdão, eu lhe peço perdão, eu lhe interrompi. Uma coisa muito interessante é a Zervissa Aveskad, que parece que hoje, e não é defensiva minha, é o nosso estudo, me permita, por gentileza, parece que não é plausível o espírito dizer eu não sei. Eu não sei. Obrigado, continue. Como a gente deve se precaver contra espíritos em terreiros de Umbanda, ou centro espírita, em qualquer manifestação que chegue, você faça uma pergunta e ele diga eu não sei? Você deve entender, se assim você quiser, este tipo de dever de lucidez e respeito, que ele é só mais um, muitas vezes, alguns média caracterizam seus mentores como babás, resolve problema. Caracteriza seus mentores como suprassumos. Isso não existe, só na imaginação, muitas vezes, enferma de alguns, Mas respeita, Muitas coisas que talvez você pergunte, não sei, por que vou mentir? Poderia, sim, o espírito, pela psicometria, sentir o que você está falando? Sim, mas por quê? Prefiro dizer, não sei, desconheça. Se eu fosse encarnado e fosse num terreiro de Umbanda e dissesse assim, meu pai, Preto Velho Benedito, Joaquim, Maria, Pai José, vovó Maria Conga, meu filho está lá em casa, doente, está aqui o endereço, você sabe onde é que é? Não sei. Talvez para isso, para muitos, seja algo horrível. O espírito é obrigado a saber, afinal, ele é espírito. No terreiro fica dois bairros, né? Mas nós vemos em livro que muitas vezes você escreve coisa muito mágica, muito poética. Agora, um mentor pode dizer, olha, hoje eu não sei, mas você me permite eu vir outro dia, outra vez eu posso dizer porque eu vou até você? Aí vocês vão ver se é mentor ou não. Como que já Você teve entende, Exu? Sim. Mas como que o senhor explica que já teve Exu? Que o consulente chegou para ele e falou assim, ó, essa pessoa roubou uma joia minha, quero saber onde ela tá. E ele falou, ó, tá na rua tal, na cidade tal. A polícia foi lá e pegou o cara. Pode ser duas coisas. E que, com todo respeito aos Exus e aos manifestos, seja de qualquer pessoa, qualquer tipo de, abre aspas, paranormalidade de um mentor vem do médium, que não sabe usar. Todas as maravilhas de Fritz em Arigó, porque Arigó foi Arigó. Por que Fritz não repete isso nos outros médios? Todas as maravilhas de Exu, Sete da Lira. Por que Sete da Lira não vem e repete as mesmas curas só com garrafa de cachaça e buferadas de cachaça nas pessoas? Só na média em 1969, 70. Por que acabou com isso? Estou explicando a você com toda sinceridade. Por quê? Porque são médias. É difícil para muitas pessoas entender que os mentores têm o seu valor.
Mas a maioria do que vocês chamam de paranormalidade vem do médium que não sabe usar, o mentor só usa. A maioria que está me ouvindo é psicômetra. O que você falou aí foi uma psicometria. E, por sinal, muito avançada. Mas, Tanakai, o Exu pode ter outros companheiros em volta que avisaram? Sim, mas se avisaram, quem leu foi o Exu ou foi o médium pela psicometria, que funciona como uma espécie de computador evoluído para nós espíritas? Alguns médios. Você já teve diálogos com alguns espíritos que não precisa dizer o nome dos médios, não há necessidade, ou da média, um homem ou mulher, que você está conversando e o espírito falou, pega aí na tua mesa o livro aí. Em estados diferentes, em locais bem distintos, mesma coisa. Isso particularmente não é surpreendente. Surpreendente para um espírito é vir uma pessoa na frente de um espírito e esse espírito, pelo amor, pela consulta, junto com o médium, conseguir transformar a intimidade de alguém, nem se for aos poucos. O resto morre com o tempo. Morre com a carne. Ah, mas pegaram o bandido, eu recebi minha joia. Sim, você vai morrer. A joia vai continuar tirada num baú, num canto. Obrigado. Estou pensando como vocês dizem, foi raciocinada. Não estou desfazendo disso. Estou sendo sincera. Obrigada. Como deve ficar uma pessoa que espera muito mais de vocês? Frustrada. Lembra que vocês, eu interpreto eu e alguns espíritos numa espiritualidade muito rasa, tão qual como eu. Agora, se nós tiver a lente de hoje, uns frustrados e outros extremamente em catarse, de histeria, de fanatismo. Os verdadeiros mentores mais lhe corrigem, lhe auxiliando, de que lhe ajudam lhe agradando. Particularmente, muito cuidado com esses espíritos que te ajudam te agradando, sempre no bajulação. É mais fácil você descer as imagens da prateleira e botar uma foto tua. É igualzinho. Isso não é defesa minha, pessoa, perdão. Mas nós, que mesmo tendo só uma vida cá, mas nós temos muito aspecto ainda chinês, né? Então, se eu estou sendo estúpida, perdoa a ignorância, né? Não é proposital. No jogo palavra. Continue, obrigada. Tanakai, e se duas pessoas estão escutando, a primeira disse, eu vou te apresentar o diálogo com os espíritos, o seu Tanakai é um espírito muito evoluído e de luz, e ele vai ajudar você a se convencer que o espiritismo é o caminho. E agora, essa pessoa que trouxe a pessoa 2 para convertê-la, escutando que o senhor sabe, que o senhor entende, que o senhor fala a real, com expectativa, né, de um espírito que sabe mesmo. Daí agora ela ficou frustrada porque a pessoa 2 vai falar, esse espírito aí parece um ser humano normal. O que o senhor tem a dizer a ela? Eu sou um ser humano normal. Só estou no plano astral. E falaria, tanto para uma como para outra do mesmo tom, que o espiritismo e qualquer religião do planeta Terra pode encaminhar, mas na hora da verdade o que salva é teu espírito, teu ânimas. O ódio é espiritual. O amar com afeto é espiritual. A boa educação é espiritual. O autodesleixo e desdém é espiritual. A ética é espiritual. A insanidade é espiritual. Então, se você pergunta para um espírito o que é espiritual, eu vou falar da sua intimidade, não de onde é que eu estou, do que eu faço. Onde é que eu estou, o que eu faço, eu já falei aqui para você, mas vai mudar o quê na vida de quem ouve? Nada, a não ser curiosidade vã. Ou até uma lealdade, reciprocidade, sintonia de dizer, tudo bem, eu acredito nisso. Porém, eu sou sincero, grande coisa, para mim, não para a pessoa. Para ela foi uma satisfação, para mim apenas uma conversa satisfatória.
entramos numa certa congruência nisso, ou numa certa disparata nisso também. Cada um nível de como se concentra. O que entra no seu ouvido, eu posso falar e jogar. Agora, o que adentra a forma da sua audição compete apenas a ti. Eu já não tenho nada a ver com isso. É óbvio que o Espiritismo, dentro dos estudos de Allan Kardec e os bons espíritos, como você fala, é louvável. Como o próprio processo de Deus Kali, em alguns processos de Indonésia e outros processos da Índia, louvável. Como alguns processos Quimbayo, mais para o lado da Bolívia, Venezuela, louvável. Ah, mas faz isso, faz aquilo. Não contesta a crença das pessoas. Isso não é área de superioridade do Tanaka. Eu só sei o meu lugar como espírito. Se eu tiver que me manifestar, como falei português, perdão, errado, me manifestar numa casa espírita, em primeiro lugar, eu não sigo religiosamente os ensinamentos de Jesus. Eu não sigo. Então, eu não sou cristão. Tanaka, você é budista? Não. Mas eu tenho muito interesse na filosofia do Cristo. Só o ponto de eu falar isso, talvez muitos estudiosos vão achar que eu sou obsessor. Mas o que eu disse de errado? Que eu não creio em Jesus, do jeito religioso? O que eu disse de errado? Que eu tenho interesse de seguir a filosofia do Cristo? Creio que é a mesma coisa. A diferença é que eu não preciso de religião para distinguir dentro de mim o mesmo Cristo que eu posso ver em fragmento em todas as crenças do planeta. Em fragmento. Mas com integridade concreta só na minha intimidade. Esse trabalho de envasculhamento é meu e de cada um que me ouve. Se tudo o que eu ouvisse de bom mudasse, nossa, eu estaria sóbrio, hein? Se todo o livro espírita que eu lesse, além do sentimento, muitas das vezes, de gratidão por tamanha leitura, se todo o livro espiritualista que vê as minhas mãos, que é, sim, para alguns, uma chave, para outros um ferrolho, e para outros um cadeado fechado, e outros talvez uma porta escancarada ou janela aberta, mudasse, eu fico com o que Benedito disse, eu estava aqui no lado, ouvindo, todo sentimento sublime, inclusive o que você ouve, só vai ter um sentido significativo se você se escuta. Porque se você só ouve, é como se você massageasse o ego e dissesse, tá vendo como é bom, mas não precisa seguir. Ou melhor, tá vendo como é lindo, mas não precisa se ver, só enxergue. E assim a sociedade, alguns crescem, outros sentam, outros deitam e a maioria dorme. Obrigada. Produtiva essa pergunta, meu amigo. Muito grata, muito grato eu. Vishintansa. Outra pergunta aqui que eu acho bastante construtiva. Um espírito como o senhor, o que determina que hoje está mais evoluído que ontem? Como vocês medem esse progresso? Vishintansa. É interessante, eu vou falar do Cristo. Cristo não é uma personalidade, Cristo é um vácuo que ecoa nos cosmos, em vários multiversos. Em algumas religiões espiritistas, vocês falam do Cristo planetário, Cristo cósmico, eu não discordo. Porém, eu tenho a minha realidade que eu vivo. No momento que eu falo, Cristo sai, e no momento que mesmo no corpo é serosa, eu respiro, Cristo entra e sai. Respira e suspira. No momento que eu olho vocês e fecho os olhos de Rosa, Cristo. Então, quando eu entendo que Cristo é tudo, no tudo, em todo, eu entendo que eu sou a fagulha dele. E cabe a mim, de uma forma metafórica, mas não menos verdadeira, me tornar leve para gravitar.
Particularmente, eu tenho muito cuidado com esses espíritos, com todo respeito ao que vocês creem, de apontar o dedo e dizer, você sobe e você desce. Eu fico com um chumbinho que Benedito disse que está dentro de você, que pode virar isopor e se evaporar e quintessenciar, ou pode se condensar e de chumbo virar até mesmo mercúrio, mais pesado ainda. Por mais que o umbral consciencial ele não é para baixo, ele é no centro daquele que se faz mal, que se faz muito mal. Então, se eu ver os ensinamentos do Cristo, em todo o momento ensina perdão sentindo compaixão. E em todo o tempo do Cristo, ele exemplifica a piedade da vida, o contínuo da existência. O Evangelho nos respeita, mas eu estudei particularmente no astral profundamente o Evangelho gnóstico, é totalmente diferente. E para muitos é poético, para outros é delírio. Aí você vai lá, em Templo de Lameque, Matusalém, Noé, e você fica muitas das vezes assombrado, porque em alguns tempos o ser humano vivia 900 anos. Então, se nós começar a falar de espiritualidade sem misturar extraterrestre, sem misturar divindades superiores, mas de alguma forma coagular em nós uma importância da vida no eterno, cabe a mim mesmo me fazer bem, me merecer. Cabe a mim mesmo me merecer. Porque quando eu me mereço, eu não preciso mais do grande colegiado sofrimento e de pausas para reflexão em dados momentos de dor e de entraves que caio em gran caínos de culpa. Ocupa-se em mim este prazer, este gozo, este júbilo de suspirar com tudo caindo em volta, mas de alívio por dentro. Olha um poder de alguém assim. Para muitos isso é loucura, pessoa insensível. Pelo contrário, Brahmanismo, o próprio Shintoísmo antigo, a profundidade do budismo Zen, se você usar os processos dos tostecas, que depois remanescente astecas, incas, maias, se raízes pela história em si, tanto física astral, você vai ver que o que vocês hoje dizem antiguidade era muito mais atual do espírito na sua unidade no quesito emanar universal, que saía muito mais pelo que nutria do que pelo que fazia, porque daí não era só presença física, mesmo carnado, era presença espiritual mesmo num corpo físico. Então, são conhecimentos que estão aí, até mesmo no Evangelho, principalmente Evangelho, Novo Testamento do Jesus, que eu creio, respeito, mas não sou obrigado a seguir de forma religiosa. Como ninguém, necessário acreditar eu. Porém, o médio Jesus foi uma fagulha, vamos dizer, mais fidedigna do Cristo dentro deste quadrante, como Buda. E como outros também foram de forma mais, vamos dizer, diminuta. Aqui, vocês ainda vê espiritualidade, se chegar alguém de fora, que não precisa ser extraterrestre, pode ser até um espírito que não se enquadre com tanta afinco no que vocês creem como fé, como eu, que eu não estou defendendo eu, não precisa disso, mas respeito a todos que ouvem, e chegar e dizer, Tanakai, você tem que ser assim. Eu digo, olha, eu não quero e não vou, mas eu quero fazer o bem com você. Você aceita? Não, então tudo bem. Vem outros mais preparados que eu. Isso é respeito. Porém, quando a força crística, que não é um ser, pede para Tanakai, contando história verídica, ficar uns anos olhando um médium que em vidas passadas foi uma mulher, curava num processo na África, depois veio para o Brasil, 1975, Cachoeira do Sul. E eu ficar olhando ele entrar na Assembleia de Deus, sendo dislexo, gago, e ver que eu ia ter um trabalho de mais de 24 anos até ele começar a se afinar comigo, vai ser um prazer enorme. Isso demonstra puxação saco? Não, isso demonstra o quê? Liberdade de espírito.
Porém, todas as minhas escolhas não são ofensivas nem agressivas. Não são ordinárias nem massivas. São livres. Obrigado, mas não é para mim. Pois não, siga adiante. E eu lhe observo. Graças a Deus, hein? Quando você entende isso, dói. Porque você vai ter que fazer em prática um dos maiores ensinamentos do Jesus em nome do Cristo. Talhar de você, cortar de você, metaforicamente, arrancar de você tudo que não presta. E eu posso garantir que muitas das vezes o que não presta é mais do que a metade da gente. Porque são inutilidades de conceitos, de preceitos, de acismos, aonde me leva para fora, mas me abandona por dentro. Aonde me eleva acima de muitos intelectualmente, mas um mendigo tem mais paz do que eu comendo lixo. Graças a Deus, Ishentansa, sabe muito bem. Obrigada, obrigada. Quem está ouvindo, capaz que não entende, pode estar tendo a dúvida por que o Tanakai fala em outro idioma quando termina. O senhor pode explicar? Da mesma forma que Benedito, eu não estou imitando para debocha. Depois diz a palavra debocha, debochar. Benedito faz não é isso? Sim, senhor. Quando o Benedito faz esse mantra agudo, e muitos preto velho faz, eles estão pressionando alguns órgãos, e com isso, levemente, certas secreções ou eletroquímica que você chama de hormônio, são expelidas. Isso deixa o médium mais inconsciente, não totalmente, mas mais inconsciente, para que o espírito fale o que ele deseja, não o que o médium acha. Quando o Tanakai fala algumas palavras em si, bom falar isso, Jefferson, lhe agradeço. Hein? Muito obrigado, meu amigo. Hein? Amigo, obrigada. Em alguns momentos, são vazões psíquicas do médium. É como se eu relaxasse e Etsurosa fala. Fala, não fala em língua, não tem significado. E outras vezes é Tanakai que fala em Shinto. Obrigado, como vai? Tudo bem, é isso aí mesmo. Já lhe expliquei isso, hein? Em outros momentos, o Tanakai fala, não, estou dizendo, concordo. Não é isso muito, mas é por aí. Então, nós vamos nos adaptando. Isso tudo é adaptação. Caboclos da Umbanda, muitas vezes não falam nada, mas de uma hora para outra você vê caboclo dando passo em todo o corpo do médium e não vai embora. Está fazendo o mesmo processo. Por isso que é muito bom estudo. Mediunidade não é possessão. Eu não vou tomar o espírito do médium. Então, Tanakai, essas palavras que você fala no outro idioma, é criação do médium? Não. É uma mescla de uma palavra antiga, dialeto indo-chinês antigo, que médium embola com Tanakai. Mas, em algumas vezes, ainda a maioria das vezes, não sei depois, é Tanakai falando, antigo indo-chinês. Obrigado. Boa pergunta, lhe agradeço. Mais uma vez, perdão, porque eu não tenho preparo muito para falar deste jeito. Nossa tela no outro lado é diferente, é mais fluídica e muito mais ampla. Não por luxo, é por até pela amplitude de outros, tão qual como eu, aprenderem. Nós estudamos, obrigado. Falar em nós estudamos, o que o senhor ainda tem disposição de alcançar na forma de uma meta, por exemplo, e que ainda não alcançou? Eu fico maravilhado com a destreza dos esquilos. A inteligência sutil e para o homem aparentemente ainda ordinária dos instintos de autopreservação do animal em todos os ângulos. Nós temos um grupo, vou falar de uma forma humana, grupo. Você permite assim? Claro que sim. Grata eu. Nós temos um grupo de insectoides. E
em dado momento, em 1998, nós tivemos um encontro onde você chama aqui na geografia de Austrália. E ali nós vimos o grande manusear de vida, tanto no pré-astral, ainda desconhecida, que há animais no pré-astral que não tem mais física. Mas nós estudamos muito isso. Eu tive este prazer, né? Então, não só esquilo, outro ser magnífico, o golfinho, que eu já disse, torno a falar que se nós tivéssemos uma máquina de medir sentir, o golfinho é mais evoluído que o homem. Sentir. Eu não estou falando de sentimentos propriamente. Se nós falássemos de afeto, nem se compara. A raça mais desenvolvida do molde pensamento é o homem. Porém, no vasto macrocosmo, vocês nem imaginam o que seja evoluído ou não evoluído. Muito relativo. Tanto é que as raças mais evoluídas tecnologicamente, a grande maioria, não todas, sucumbiram, depois se ergueram, mas sucumbiram pelo poder bélico. Pelo controle. Hein? Não sou o primeiro a falar isso. Hein? Os médios dos Estados Unidos que falam muito isso. O Canadá fala muito isso. Não concordo, isso é bom falar. Com algumas palavras de Benedito, eu usaria diferente, mas a essência nós concordamos. Mas eu diria, como Benedito disse, de outro jeito, eu diria que quando nós vem de fora falar com pessoas da cá de dentro da terra, nós temos que se preparar às crenças. Então, como eu sou convidado, eu obedeço. Até onde eu quero, respeitando aquele que de alguma forma me acolhe, vocês. É compreensível assim, Jefferson Viscardi? Claro que sim, sim, senhor. As árvores cantam, algumas legumes, tudo tem som nessa terra. O planeta Terra é uma grande orquestra, isso é magnífico. E nós ficamos extasiados com a gama de vida desconhecida há milênios ao redor de vocês. Os tocos das árvores, cada árvore tem uma sinfonia incrível. Assim como cada corpo orgânico tem um barulho, um som. A maioria é tilintares, como se fosse você arranhando um metal no azulejo. A maioria, mais ou menos assim. Outras têm músicas muito parecidas, lembra, por exemplo, como se chama aqui, Beethoven, Vivaldi. Então, nós vemos isso, nós ficamos maravilhados. O que menos nós nos importamos é se você criou um robô igual ao ser humano. Não, isso não nos interessa. Isso nós já desbruçamos e, de alguma forma, nós já... a palavra superamos é soberba, mas nós já vivenciamos. Então, nós ficamos com a natureza perfeita. Perfeita. Os campos morfos que ligam toda a vida, não só na Terra, mas no cosmos, é magnífico. Então, eu posso dizer isso. Isso, para mim, me dá, como posso explicar? Vontade. Vontade de seguir. Porque quando você sabe que 1 mais 1 é 2, e quando você sabe de 1 a quinqualhões, perde a graça a calcular. Está na hora de sentir. É isso que eu tentei dizer. E hoje eu quero sentir. Obrigada. Como uma pessoa, na busca e na prática do autoconhecimento, pode chegar à realização de que se ela realmente sente ou se não sente? Quando você sente sem a indução das emoções viscerais, do instantâneo reagir reativo do sistema límbico, mas você sente, nós estamos falando de pessoas que estão buscando,
um crescimento interior. Hein? Eu não posso falar isso que eu vou dizer para pessoas que não estão nem aí para dor de barriga, nem para a sujeira do umbigo. Hein? Mas para as pessoas que querem, quando você sente realmente que está evoluindo, o que faz mais do que necessário na tua vida, para ti, ninguém te fala isso, é você que escuta, é compreender o outro. Todos os espíritos do diálogo que já falaram para você, e para mim todos têm a sua evolução, mas todos que realmente são bem intencionados já disseram isso para Zéfiro Viscardi, servir. Você evolui no outro. Porque se você evolui em si mesmo, no corpo, para mim, desconhecido. Prova disso que todos os mestres do planeta que realmente evoluíram, saíram caminhando por aí. Para quê? Para conhecer outras etnias, outras províncias, ou para se desbruçar na vida e se abraçar no humano com o humano. Porém, quando isso é confundido com bondade religiosa, que eu respeito, e não é consentido com desenvoltura de evolução espiritual, em alguns moldes de moldar, como massa de escola, massinha de escola, cada um vai moldando a sua caridade conforme convém. Cada um vai moldando o que acha ser sublime, sagrado, divino, ou no umbigo, ou na pança, na papel estômago. Nós respeitamos todo este tipo de olhar, porque para uns é necessário, para nós não mais. Por isso que a palavra sou evoluído de mim, dificilmente. E se saiu, foi erro meu e do médium. Mas não é meu dizer sou evoluído. Não, estou tentando evoluir. Porque Buda, principalmente Siddhartha, tinha a dizer muito interessante. O meu estado nirvana não é meu. É do que eu, por mim, comungo. Não tem como comungar apenas consigo, mas com tudo. Cristo fala que a casa do meu pai tem várias moradas, e no médio Jesus, para um é extraterrestre, grande coisa, outra instância material, ou rarefeita. Mas quando você entende que esta parábola tem vários significados, você pode escolher por livre e espontânea vontade de espírito, entender que as outras casas que Cristo diz por Jesus é para dentro. Porque quando você tem paz para dentro, até no inferno deixa de ser umbral. Vira paraíso. Porque tudo na tua essência é incorruptível. Esse tipo de ensinamento todos os mestres de boa intenção doaram gratuitamente para qualquer ser humano. Desde os monarquia para os plebeus. Desde os letrados para aqueles mais acanhados do conhecimento, porque é uma questão de intimidade consigo. Não é uma questão de inequidade consigo e assoberbamento de feitos para fora. Homem, conheça-te a ti mesmo, porque quando você se conhece, nada lhe prende. Mas o universo é o celeiro que não tem paredes que há de lhe convidar. Voa, vá. O sonho de um ser liberto assim se materializa na sua comunhão de espírito. Para ele, materializar ou não, há uma certa importância, não somos hipócritas, mas há sempre uma importância com um único endereço, seu auto-bem-estar. A satisfação não é ter, é ser. A satisfação não é pertencer, é ser. E quando você é, aquilo que nutre incomoda, porque você é radioativamente incorruptível. Você não encontra obstáculos em alguém, você encontra infinito manuseal de superação em si mesmo.
Enquanto tudo de hoje lhe convida, vai e compra para ter valor, vai e se misture para ser aceito, os grandes mestres apenas insinuam de uma forma sutil, cada um no seu tempo, seja que o universo é teu campo. Seja que todas as tribos do planeta com vários mundos são apenas outros como você. A diferença sua, que você se dá muito bem com seu silêncio. E a diferença nua e crua de você é que a tua verdade e tua realidade são subordinadas à tua paz. Graças a Deus, hein? Wishington, por favor. Obrigado, hein? Você é muito prestimoso, educado você. Obrigado. Se o senhor tivesse encarnado e tivesse nascido na religião católica, o senhor rezaria para Deus? Sempre, todos os dias, por que não? Se eu faço exercício quando caminho, por que eu não vou fazer o exercício para a alma? Ele respondia, a oração é uma musculação para a alma. Cria raízes na minha alma, na convicção. A prece, a oração, o mantra, a meditação, são sinaletes, me corrija se eu falar português errado, aonde eu mesmo, como estacas profundas dentro de mim, encravo-as, ao ponto de não provocar dor, mas ao ponto de eu assinalar para mim mesmo que as minhas limitações necessitam de tratamento. Que os meus bloqueios necessitam de cuidado. Mas a profundidade da estaca não é superficial, é profunda. Então eu ganho tempo cuidando de mim. E a boa fortunança, o bem afortunado, o próspero do espírito, que apenas é um pobre de tudo que morre com a terra. Mas é um bom afortunado, mesmo pobre do espírito, do que mais enriquece por dentro. Paz. A palavra paz é o que dá o abalo no cosmos. A palavra paz é a maior atitude e ação que há do espírito. A paz de lerda não tem nada. Porque a paz incomoda o ego, incentiva a alma e produz o desbravar do ecoar evolutivo do espírito. Nada, Brahma, Shiva, nada provê tamanho estremecer nas bases de algo que está momentaneamente fixo. A paz se move sempre, hein? O mal não. O mal vive dando volta nele mesmo. Obrigada. Muito bom sua colocação. Uma pessoa acorda ruim. Hoje eu tô mal. Eu já sei o que é. Mandaram macumba para mim. E aí vai, né? Na cartomante ou aonde for, médium, ele fala, realmente tem um espírito obsessor do seu lado. Daí ela fala, cruz credo, queima. Como a gente deve tratar um obsessor quando sabe que ele está do nosso lado? O pior obsessor é quem é obsediado. Hein? Eu vou contar uma história. Bom, seria atrevimento a perguntar, não afirmar se você gosta de história? Hein? Não. Todos gostamos. A Média Tsurosa pertencia a um terreiro, terreiro, com R, terreiro. Na época, a Tsurosa era garota, 20 e tantos anos. Hoje está com 48 anos, hoje, dia de agora. E ele viu um Exu tranca-rua sem tocar na criança, fazendo uma desobsessão numa criança de 2 anos. Média Tsurosa nasceu com uma opaca clarividência, né? E ele até hoje comenta, ele ficou abismado como uma criança de 2 anos, 1 ano, quase 2 anos, teria um obsessor daquele jeito que ele viu.
Hoje, explico o Petzrosa, se ele ouvir isso, pretensão está na Kai, olha meu defeito, hein? Pretencioso agora eu, hein? E para quem ouvir, a obsessão vai no espírito. Há pouco tempo foi falado cá, Benedito o jeito dele, eu do meu jeito, que espírito no corpo é como você qualifica a sua vida. Espírito por dentro do corpo é como você se qualifica na sua existência interior e como você se escolhe na tua forma de expor esta suposta essência. Isto é espírito no corpo. Então você pode ser um luxurento, se fazendo de bonzinho, hein? Você pode ser um soberbo, homofóbico, racista, preconceituoso, se fazendo de legítimo cristão. E você pode ser um espírito de uma criança de 2 anos, mas que carrega um histórico de um espírito algoz, racista, desembragador, ou até mesmo de um monarca, como é muito bem escrito no livro de André Luiz, Ação e Reação, que se esconde por detrás de uma doença macacoide, mas a cabeça daquele espírito vivia desejando a morte para a mãe e para todo mundo. Aos olhos nu, digno de pena, mas aprofundando no espírito, dava até arrepios. Estou falando parafraseando do meu jeito, me perdoe, Jefferson Viscardi. Então, quando nós vemos uma pessoa obsediada, agradeça. Agradeço a você, meu irmão obsessor, por demonstrar algo em mim que está errado, porque se não teria errado, eu não estaria, você torto. Então, interessante isso. Uns são mais afins à obsessão. Será que é autossugestão? Porque tem muita gente que não pega nada, ou aparentemente vive, abre aspas, na paz, que se diz paz, né? Como a Rosa trabalha mais de 21, 22 anos, para ser mais exato, em casa, não vou dizer o nome, é espírita, que só faz desobsessão, eu tenho um certo acabouço junto com ele, pelo meu conhecimento dele, do que nós estamos falando. Agradeça. Um obsessor não é teu inimigo, por mais que ele diga que sim. Se você estuda a espiritualidade, eu diria isso. Agora, se você é uma pessoa que não conhece nada, acha que o obsessor é o demônio, reze para Nossa Senhora para você ter virtude suficiente para que o demônio não lhe ataque mais. Até o demônio vai agradecer, hein? Porque tua oração e tua mudança em aspecto de nutrir qualitativo emanará cura, não só para a obsessão, mas até para o obsessor. Mas para quem crê no espírito, entende que se o obsessor lhe obsedeia, quem está sujo? É você. Não é o obsessor apenas. Porque se fosse assim, todos os espíritas, os umbandistas, os candomblecistas viviam obsediados. Tem gente que não tem nada de obsessor. E não são santos. São pessoas falhas. Só que, no quesito reforma íntima, também nome estranho, não se usa muito superficialmente, reforma íntima não é um quesito espírita nem religioso. Reforma íntima é um quesito pessoal. A reforma íntima envolve integridade em princípios. Quando o espírito diz faz reforma íntima, é como se ele perguntasse: o que te precipita? O que te precipita? E o que lhe mantém íntegro nisso? Ou se vocês quiserem simplificar, reforma íntima. Então, quando eu faço reforma íntima, dependendo se sou ateu, religioso, o espírito de vez em quando me incomoda, mas ele não tem força de ligação com a minha própria submissão às minhas maldades, conscientes ou inconscientes. Hein? Mas Tanakai, você acabou de falar de uma criança de 2 anos de idade. A lei é a mesma. Quando você vê com maturidade, teu filho é um espírito muito mais velho que você. E ninguém trata de obsessão com pena. Ninguém trata de obsessão com dó. Mas qualquer desobsessão é tratada com amor e lucidez. Obrigada.
Respondo mais uma e preciso me retirar. Obrigado. Tá certo. Tanakai, quais são já que é só mais uma, vou pedir 7. Quais são as 7 ferramentas, no seu entendimento, mais importantes que o ser humano deveria utilizar na sua jornada terrestre? Entenda que a calma e a paciência é sua. Só o que é seu você doa. Porque se não é seu e você dá, você é ladrão. Você é hipócrita. Se não é com o outro, porque você está sendo dissimulado, você é hipócrita com você mesmo. Porque você transparece algo que diz ter, mas por dentro vazio. Então, calma e paciência tenha com você. Primeiro. Segundo, compaixão. Eu só posso perdoar alguém se eu tenho compaixão por mim mesmo. E a compaixão não me apaixona eu por mim. A compaixão é um eco que direciona em mim um afeto, uma empatia verdadeira. É uma espécie de piedade que se materializa na minha razão, nos meus sentimentos e até nas minhas emoções, me dando, junto com a calma e paciência, a compaixão que é complacente com o erro alheio. Então, o meu perdão não é só de boca para fora, é curativo por dentro. Terceira coisa, a simplicidade. Somente com a simplicidade eu vou entender o verdadeiro valor da gratidão. Gratidão ao pão que eu estou roendo, tomando água. Gratidão à mesa farta, com a barriga cheia. Gratidão ao desemprego que me faz correr e ao emprego que me dá uma cama e uma casa boa. Agradecer é entrar por dentro que eu, antes de ser merecedor, já nasci com benemérito da vida. A vida é um benemérito. Então, essa simplicidade inicia-se em mim um dos frutos sublimes da humildade. Grato, ser grato. Depois vem a humildade, que me dá a capacidade de distinguir a proporção da qualidade. A dimensão para fora da equação por dentro. E essa humildade me dá o poder da forja do empoderamento pessoal. Porque quando eu me empodero, as coisas que eu consumo e as coisas que eu gasto nunca são mais qualitativas de que as coisas que eu nutro. Então, até o dinheiro continua com valor mais sublimado. Porque eu tenho o controle de mim. Não é o que eu tenho que tem controle de mim. Humildemente eu sei que eu sou ignorante em imensidões de coisas. Mas humildemente eu tenho a minha consciência em mim mesmo, até em outras instâncias, em outros corpos, e assim evoluindo, como já está, pela eternidade. Então, que eu conceba esta boa vontade do cosmos, tendo gratidão à minha existência do agora. Isto forja em mim um princípio de empoderamento pessoal que vai ressoando na educação e que vai ressonando na sensibilidade de empatia, aonde eu, além de já me forjar incorruptível, tendo crenças ou não, junto com o empoderamento, eu vou assumindo uma integridade ética de caráter moral, aonde a maior capacidade minha é a minha autonomia espiritual. Então, a autonomia espiritual traz Cristo por dentro. E eu, com Cristo por dentro, vou revelando Jesus para fora, se assim eu desejar. E se eu não for cristão, não creio em nada, esta mesma autonomia espiritual já traz a empatia inspirativa, que é a educação como locomotiva nos seus vagões de paciência, de calma, nos seus vagões
de compaixão nos seus vagões de gratidão, nos seus vagões que vão me empoderando cada vez mais da sensibilidade humana. Então, esta autonomia espiritual não vai criar 2 olhos a mais em mim, não vai me deixar gigante, nem com raio nas mãos e nos olhos, mas vai me deixar inaquebrantável, porque a autonomia espiritual me dá resiliência, que é a força de resistir todos os embates da vida. E essa resiliência com a autonomia vai me dando o empoderamento que já dou para mim, a determinação. E quando isso se assenta em mim, o amor que me fecunda começa a brotar em germínio constante amar próprio, a liberdade do espírito. Então, eu não tenho o que perdoar, eu amo. Mas o meu amor próprio me ajuiza, não julga. Eu interajo, eu reajo, nunca com agressividade, só para me proteger, porque a naturalidade do homem sapiens é o lado animal e animal. Nunca reagindo para machucar, mas para proteção. Só assim eu aprendo que, com tudo isso, a paz é minha manjedoura. E a paz eu levo independente da carcaça que eu uso, da época que eu vivo, do tempo que eu estou e do planeta que, de alguma forma, acaricia a sola dos meus pés. Assim, Buda não vence o ego, coloca ele no lugar dele, na carne. Porém, na carne, quem impera é o espírito. E eu encerro pragiando um grande amigo. Amém. Não é fácil, mas é o que esfarela o impossível. Amar. Wishintansa. Obrigada. Obrigada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Muito obrigado. Olá, Jefferson. Senhor Edson Rosa, de tudo que o senhor aprendeu com os espíritos, quando o senhor voltar, toma seu tempo, me diz desde a sua perspectiva, quais seriam as 7 condutas que o senhor tem aprendido, já escreveu bastante livros com eles, né? Desde a sua perspectiva e o que o senhor aprendeu com eles, quais são, no seu ponto de vista, as 7 condutas do homem de bem? 7 condutas do homem de bem. É porque daí fica como se, de alguma forma, a gente desse um bolo que talvez nem a gente sabe preparar, né, Jefferson? É como se eu estivesse dando um bolo que ainda eu estou tentando encontrar os ingredientes. E eu aprendi uma das primeiras coisas, ter a humildade necessária para dizer que no momento, para mim, eu sei, mas eu não me atrevo a dizer para as outras pessoas. Eu creio que ter essa humildade aí, que é uma das coisas que, particularmente, eu tive um grande probleminha de aceitar, que os espíritos, pelo menos que eu trabalho, por misericórdia da vida e do eterno, sempre me disseram, se é humilde, seja. Não fale para os outros, mas seja para você. Porque a humildade é uma cautela do espírito para as peraltices do ego. A humildade é uma euforia ou alforria da alma para as loucuras da mente. Quando a gente tem humildade, a gente entende que o não sei não é pequenez, é grandeza. Eu posso me superar? Eu não sei. Eu posso ir além? Hoje eu não sei. Então, como eu não toco muito em livros, mas como você falou, tem um livro com o Sotanakai. Você permite, Jefferson? Claro que sim. Tem um livro com o Sotanakai que eu escrevi, eu tinha 16 anos. E eu era evangélico. Naquela época, eu creio que talvez até eu escrevia melhor do que hoje, que estudei pra caramba. Porque naquela época eu não tinha estudado muito. E que é o Emanar de Amor. Eu perguntei, poxa, vocês vão falar sobre forças partículas, sobre autocura, regeneração do corpo, e vou botar livro Emanar de Amor? Ele falou, não, é proposital mesmo. Porque só quem tiver humildade vai adquiri-lo.
Então eu aprendi com eles. Eles poderiam botar um nome chamativo. Um livro que eu escrevi faz o quê? 32 anos. Não, 32? Isso. 48? Desculpa, a cabeça tá mais para lá que para cá. Mas eu tinha 16 anos. Mas 30 é 32 anos. E eu fiz ele em 2010. Você lê hoje ele, tá tudo aí. Então, os espíritos, eu também tenho outros livros que eu não vou dar o nome por respeito a elas. Eu escrevi um livro, Jefferson, com 9 pombogiras. Aí elas chegaram para mim e falaram, não, o senhor não bota o nome não, que é o livro Amor Próprio. Vou falar, não tem problema não. O livro Amor Próprio. Já pensou se eu tivesse botado na capa Maria Padilha ali, 9 pombogiras? Então, eu aprendi com a espiritualidade que é a humildade. Assim, quem quer, busca. Quem não quer, busca também. Mas cada um vai receber mediante as suas próprias buscas, né? Buscas. Eu vou ficar com humildade, Jefferson. Claro que sim. A gente sabe que... Eu ainda estou tentando fazer o meu bolinho. Estou procurando os ingredientes ainda. Trabalho com a espiritualidade desde os 3 anos e 8 meses. Ainda estou procurando os ingredientes. Creio eu que isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Claro que sim. A gente sabe que o senhor tem mediunidade de ver e ouvir os espíritos. Qual foi a última vez que o senhor viu e ouviu o Benedito e o Tanakai e que forma eles tinham? Coincidência ou não, hoje, né? Para a gente ter esse diálogo hoje. Eu trabalho, como falei, com Benedito. Benedito chegou na minha mediunidade com entre 4 a 6 anos, eu não me lembro. O primeiro foi Pena Branca com 3 anos e 8 meses, porque fizeram um escarcéu dentro da igreja, né? Porque era evangélico, certo? Era demônio, mas era o Pena Branca. Mas tem anos que eu fico 2 anos, já fiquei 2 anos sem ver Pai Benedito. Eu vejo os espíritos das outras pessoas, eu sempre falo isso, né? Quando eu faço as lives aí. Mas hoje, seu Tanakai estava vestido muito parecido com fosse um budista antigo. E o Pai Benedito como se fosse um senhor idoso, bem, mas bem magrinho. E eu acho muito bonito os olhos dele, porque os olhos dele é azul. Dá um contraste, né, com a pele negra, linda, um negro lindo, só que muito magro e alto. Ele é esguio. É assim que eu vejo, mas eu já vi Benedito já de várias outras formas. Da equipe Engraçado, do... quando eu era evangélico, o Pai Benedito ele vinha como um preto velho mais gordinho. Só para comentar, tu vê com o tempo parece que eles foram mudando, mas eu vi que eles não se apegam muito, não. Talvez é pela minha mentalidade, né, irmão? Como eu fui evangélico, respeito muito os processos Pentecoste bíblico, mas hoje eu não me apego a nada, a não ser minha paz e não tirar a paz dos outros. Eu comecei a notar que eles, até para escrever até, né? Eu creio que talvez está melhorando um pouquinho. Por favor, Jéssica. Mesma pergunta no outro sentido. Qual foi a última vez, e se foi hoje, não sei, que o senhor viu um espírito da equipe do Diálogo com os Espíritos e com que aparência se apresentou? A última vez que vê mesmo foi numa projeção, que até eu comentei com você, que eu não me lembro de muito. Eu só vi que era você, com um corpo mais agigantado, e é como se fosse uma palestra de vários seres, de várias raças, assim, não só humana, e estavam falando alguma coisa sobre a depravação, a mediocridade, qual é o nome que eles usaram mesmo, que é uma palavra que eu não uso, né, que é disparate, eu não me lembro bem, mas é como se a espiritualidade, principalmente no Brasil, tivesse sendo ridicularizada, né? Assim, que não é que os espíritos estavam se distanciando, mas as pessoas estavam se fingindo mesmo. Disparate? Isso. É que eu não uso muito essa palavra até para não ser errado, mas é por aí. Graças a Deus, num desdobramento, né? Mas assim, igual você viu hoje o Benedito, igual você viu o Tanakai, qual foi a última vez que você viu? Hoje foi uma coisa rara, vamos relatar de novo. Mas se você perguntar, quanto tempo você não via Benedito, teve o último diálogo que você falou com ele, acho que faz 1 ano e meio, eu não vi o Benedito, eu não me lembro de ter visto ele assim. Se eu vi, talvez eu me esqueci agora. Mas como eu digo, não é uma coisa assim, Benedito, vem cá, quero te ver, entidade, vem cá que eu vou incorporar para fazer o diálogo. Nunca existiu isso comigo. Por exemplo, a minha esposa.
Faz 9 anos que ela não fala com o Benedito. E a gente mora na mesma casa, o Benedito chega para falar com você, já chegou outras vezes e ela não falou com o Benedito. Ela só larga o café e vai embora. Porque o Benedito não é meu espírito familiar. Ele não é espírito da minha família. Nem ele pertence a mim. Então, como eu falei para você, a minha visão, como a gente conversa muito, né? Antes, agora há pouco, porque você está correndo também, não é melhor do que os outros médios, é que eu não tenho apego. Se ele vir como extraterrestre, como eu já vi, com o Pai Benedito, isso não vai mudar a minha vida. Respeito ele, amo, mas não sou fanático. Graças a Deus eu tenho minha vida para viver. Uma pergunta, um espírito chegar para você e disser, eu sou o criador e tenho uma mensagem para passar para as pessoas e vou passar através da sua mediunidade, o que você fala para ele? Vai de reto, Satanás. Vai de reto, Satanás, estou falando sério. Porque, mano, eu vou falar uma coisa para você, talvez eu nunca falei, Edson, eu sei exatamente quando, em algumas palavras que o Pai Benedito falou, não nesses mais recentes, mas no começo, eu tenho certeza que teve alguns diálogos que o meu psiquismo atrapalhou. Por quê? Porque como eu não busquei a Umbanda incorporar, eu era evangélico, eles vinham em mim, chamei eles de demônio até os meus 25 para 26 anos, não falo isso com orgulho. E hoje, se vem, cara, eu tenho muitos negócios de comunicação, um negócio muito sério, mano. Muito sério. Para mim, incorporar o Pai Benedito na casa, aqui em casa, por exemplo, isso não prova nada, viu, Jefferson? Eu sou sacerdote de Umbanda, acho que é a primeira vez que eu falo isso. Assim, eu tenho assentamento de Exu, tudo isso, eu poderia ter um Exu gigante no meio da minha casa. Se eu não tivesse conduta moral e ética, equivale a nada. O Exu de Tranca-Rua já trouxe o obsessor para ficar no meu campo energético 2 semanas e só tirou quando eu fui numa casa espírita, porque era o meu trabalho fazer isso. Então, isso responde à tua pergunta. Eu tenho muito cuidado com esses espíritos, traz grande revelação, catástrofe no mundo. Para quê? Entendeu? Uma, porque eu sou obsessor encarnado, né? Uma coisa de muita luz. Estou falando isso que o próprio Benedito fala, creio que não viria, né? Se fosse assim, então, pessoa que eu admiro muito, Divaldo Franco, traria pelo Bezerra, né? Se fosse assim, Rubens Saraceni, que eu tive o prazer de conhecer ele, como muitas outras pessoas, isso não foi luxo para ninguém, mas para mim foi uma honra, também traria grandes revelações. Para quê? A maior revelação é você se trabalhar por si só, entendeu? Mas isso eu concordo. Nessa projeção astral eu estudei com o Dr. Valdo Vieira, né? Acho que foi 2 anos, 9 meses, quase 3 anos. E aí eu comecei a fazer projeção. Já fazia antes, naturalmente estudei para ter uma base. E eu sei que essa projeção, infelizmente, eu concordo com eles. Quando eu ouvi lá, eu estava longe, você, Jefferson, que estava perto, eu estava bem longe, mas ouvi que era você. Quando eles falaram assim, né? As pessoas estão começando a mistificar de uma forma exagerada e isso vai cada vez mais depravar. Eles não falaram a Umbanda, falaram no geral. E é só a gente ligar a internet, né, irmão? E eu me boto nessa berlinda também. Ninguém deve acreditar nem na incorporação que houve hoje. Nem deve. Deve questionar, passar pelo crivo da vazão no bom senso. Eu, como médium, fica na minha intimidade, no Deus que eu acredito e nas espiritualidades que eu recebo. Agora, é só mais uma comunicação que deve ser analisada à risca. À risca. Né? Eu trabalho em casa, não bebo, não fumo. O Jefferson me conheceu, sabe disso. Tem todo um processo de regra que nunca eles me imporam, mas eles aconselharam, não faça isso. Entendeu? E tem uma sala especial só para mim fazer isso. Eu não vou incorporar na minha sala, não porque eu não possa. Mas é uma questão de egrégora de vibração, né? Apesar que cada um hoje faz o que quer, fala o que quer também, né? Papel, que nem diz o Exu, que eu respeito muito, seu Ventania, muito. Né? Papel aceita qualquer coisa e a boca fala o que quer, né? O Benedito falou o que quer pela Edição Rosa e o seu Tanaka falou o que quer também. Eles já tinham falado que eram os dois que viriam hoje. Algum É isso aí, meu irmão. espírito já tentou enganar você e conseguiu? Muitos. Enganar muitos. Muitos. Teve uma época que eu morei no bairro Glória, no bairro Agronomia, bairro Glória, não, primeiro bairro Agronomia, depois no bairro Glória, lá em Porto Alegre, e eu, quando o Pai Benedito
escreveu numa casa espírita com outro nome aí, e eu saí falando, olha, eu escrevi com fulano, ele ficou, até ele falou isso para você uma vez num diálogo, fiquei quase 3 anos sem incorporar nada. E eu comecei a forçar a natureza e começou a chegar em mim, não que não exista, tá? Eu não vou dar todo o nome, um Exu aí, um nome pomposo. E esse Exu, que não era Exu, era obsessor, ele dava passe tanto em homem como mulher e mordia as pessoas. E ele ficou na minha mediunidade, toda conturbada, na época eu tinha 29 anos, durante 2 anos. Mas ele me enganou pelo ego, né, cara? Pelo ego, né? As pessoas diziam que ele dava consulta extraordinária, só que ele estava, desculpa a expressão, as pessoas ferrando a minha vida. Vivendo e aprendendo, né? E pela escrita também, né? Que eles escrevem comigo sempre de madrugada. O horário sagrado é entre 2 horas às 6 da manhã. Ou é 2 às 4 ou das 4 às 6. Há anos. E eu já tive aqui onde eu estou em Salvador, graças a Deus ainda não. Ainda não. Eu não sou médium perfeito, mas eu já tive, assim, metade de um livro de eu escrever, que eu achei lindíssimo, e de um amigo espiritual, que é o Caboclo Tupiara, vir e falar, o senhor pega e pode jogar tudo isso fora. E obviamente que eu, antes de jogar fora, eu li tudo e realmente tinha algumas coisas ali que era confuso o negócio. Então, estou sendo criado mediunicamente assim. E no começo da nossa proposta, foi o que eu falei para ti. Eu não sou espírita, tá? Tem muitas coisas de Allan Kardec, como racismo e outros processos dele aí, que está em estudo, que eu estudo até hoje, que eu não concordo, mas no processo de vocação de espírito, de lidar com o espírito, como Kardec até hoje não tem. No Brasil não tem. Creio que nem a doutrina espírita de hoje não é como a de Kardec no sentido de estudo espiritual. E é assim que, graças a Deus, a espiritualidade trabalha comigo, sem puxação de saco, com respeito. Sou um encarnado falho, tenho mentores, creio eu que tenho uma certa luz, sei lá, mas não tem esse negócio não de Pai Benedito falou, eu vou lá e bato cabeça e faço. Não, 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 vamos analisar esse negócio aí. Sempre foi assim, Jefferson. E para mim está funcionando. Sempre com muito respeito, respeitando os lugares onde eu vou, respeito os níveis de consciência, mas nessa terra quem vive sou eu, né? Que conselho você dá para as pessoas que trabalham com espírito, sabe que já passou a linha ali, o espírito tá vaidoso, tá arrogante, tá se achando, e a pessoa continua fazendo aquilo? Dá um conselho para o médium e para as pessoas que se deixam levar por isso em função de querer ganhar vantagem. Eu vou dar o conselho, se eu pudesse dar para o Edson quando tinha 28, 29 anos, quando trabalhou com essa entidade que dava consultas realmente extraordinárias. Falava até coisas assim, sei lá. Se eu estivesse falando para o Edson, daquela época, há 20 anos atrás, eu diria assim, cara, você só tem o que merece. Se você não presta, você tem o que não presta. É realmente impactante. E o que você acha que você do passado responderia? Eu não vou responder porque ficaria feio, mas eu vou dar uma incrementada, eu vou poetizar, Jefferson. Não, eu diria, com toda sinceridade, talvez eu nem responderia com grosseria, estou sendo sincero, mas nem iria escutar nem ouvir. A vaidade estava me cegando demais. Um monte de gente bajulando, entendeu? Se você entrar aí nas minhas mídias sociais, você sabe o que eu faço com bajulador, né? Respeito tudo, mas deleto e bloqueio. Ô, seu Edson, quero falar com quantas vezes pessoas depois com diálogo vinham. Sempre conversei com a educação. Começava a pedir consulta, falava 2 vezes com muita calma, na terceira bloqueava. Mas dessas 2 vezes eu vá numa casa espírita, vá numa casa de umbanda. Ninguém queria casa de umbanda nem casa espírita já. Só queria falar com o Benedito. Então, eu creio que se eu falar naquela cabeça que eu tinha, provavelmente eu nem ouvi. Um monte, mas muita gente mesmo.
uma bajulação, o Exu poderoso, abre caminho. Então tá, né? Então tá. Eu creio que a espiritualidade é algo que faz eu crescer como ser humano. Não pelo que eu tenho, é pelo que eu sou. Gosto de dinheiro. Hoje mesmo eu tô com a voz estourada aí. Não sei como é que foi com o Pai Benedito, mas eu tô com a voz estourada de tanto trabalhar. Mas é o dinheiro que eu gosto. Nunca um espírito botou um prato de comida na minha mesa. Isso eu posso falar. E se botaram na mesa dos outros, tudo bem, tem mentor para tudo. Não tem nada contra. Mas eu sei que os espíritos não têm essa serventia na minha vida. Ô, senhor Edson, Oi. uma pergunta que tem bastante anos já, né? No meio espiritualista. Hum. Existe simpatia que realmente funcione, que você recomendaria às pessoas que ouvem? Não, eu não receito nada para ninguém. As pessoas podem me chamar do que quiser, né? É livre, né? Mas eu não receito nada, não. Mas eu acredito assim. Tudo que você faz repetitivamente, com fé e com disciplina, ou até sem fé e sem disciplina, mas repetitivamente, você está usando a lei do magnetismo, que é para todos, né? A lei do magnetismo que é para todos. Agora, se você perguntar se eu acredito em simpatias, algumas, sim. A maioria, não. A maioria, não. E aquelas que Tá. funcionam, muitas das vezes, é muito mais o magnetismo do que a entidade. Agora, se você falar de magia, que é outra coisa, a maioria eu acredito, tanto para o bem como para o mal. Da forma que o ser humano vibra hoje, é pancadaria para todo que lado. Porque fazer o bem mesmo, são poucos. Comparado à maioria, são poucos. Bom, vou falar uma e depois, se você sentir a vontade, você fala outra. Uma que eu aprendi que funcionava era assim: colocar, você está soluçando? Você coloca água, 3 colheres de aço, né? Inoxidável, sei lá como chama. E aí você pega a colher, deixa lá dentro da água e assim, já bebe. Bebe sem respirar. Daí passa o soluço. Sabe que já funcionou comigo. Daí passou o tempo, eu falava assim, para, se o soluço é um salto involuntário do diafragma, eu falo pro diafragma não saltar mais, e se ele saltar, não vai ser mais involuntário. E daí funcionou, entendeu? Não sei como, capaz, vontade firme, né? Mas comenta se já teve alguma que você usou e funcionou, ou se você passa essa pergunta. Você bota em cada um porque você sabe meu modo de pensar, né, irmão? Eu tenho uma caminhada dentro da magia, dos meus 27 até hoje, de várias linhas. Não posto na internet, creio na magia, creio muito, muito. Existe, ou tem forças aí que a gente nem suspeita. Porém, eu vou falar uma simpatia que funcionou para mim. Eu sou ex-gago, tenho a dislexia e era fã. Até de quando eu nasci até os meus 18 para 19 anos. E um índio, pena branca, chegou e falou para mim assim: te atira na água e mergulha. E conta de 1 até 100. É óbvio que eu ia me afogar, né? Que você vai vencer tua ansiedade, você vai vencer tudo. Rapaz, eu me afoguei, tomei água pra caramba, velho. Teimoso, porque ele sabe da minha persistência e resiliência pra qualquer coisa que eu faço. E comecei a me afogar, porque eu mesmo me afogando. Tem uma hora assim que ele ali, eu saía da água e via ele, como eu tô vendo esse copo aqui na minha frente. Aí chegou uma hora que eu cansei e só tranquei a respiração fora d'água. E depois respirei e entendi que, no fundo, da profundeza que a gente mergulha, o nosso melhor amigo são nós mesmos e o nosso pior inimigo é nós mesmos. E eu escolhi ser meu amigo. E hoje eu tô aqui. Quem partilhou da minha infância sabe, era kkk e fanho, fora dislexia, de vez em quando forte. Tô aí, tô vivendo. Se foi simpatia ou não, não sei, mas para mim funcionou. Tá certo, então, graças a Deus. Muito obrigado.
Tinha uma Obrigado, também que eu irmão. usei, que eu tinha verruga no joelho. Aí disseram que passar milho, jogar pra trás e não olhar, desaparece, né? Falei, então por que que não me falaram antes, né? Falei, beleza. Tinha tipo umas 4, 5 que tinha. Aí eu peguei, passei o milho assim, eu falei, pronto, joga pra trás onde tem galinha pra comer, né? Daí eu joguei e tal, segui minha vida, não é que não passou 2 semanas, não tinha mais, É porque acabou. conforme a magia que você faz, principalmente com milho e pipoca, é muita energia estática. É cátions e ânions, né? Íons. Então, tem sentido. Jefferson, vou ter que ir lá, meu amigo, que a voz agora realmente está sumindo. Nice. Eu Graças agradeço a mais uma vez a oportunidade. Tá? E eu, como médium, falo aí que as apontações que eu falei são minhas, funciona para mim, ao ponto de eu ter a dignidade de não aconselhar as pessoas, seja assim que nem eu, não, sejam vocês. K1, K1. Vocês entram aí nas minhas mídias sociais, vocês vão ver poesia, um monte de texto. Vocês não vão ver o Edson de branco, nem de guia, nem tocando tambor, um homem comum, cheio de defeito. E vida segue. Acho que muita gente nem sabe que eu escrevo livros, né? Tem uns livros aí, mas só faço e largo. Jefferson, muito obrigado, viu, meu amigo? Fica com Deus aí. Graças a Até a Deus, próxima. muito obrigado. Muito obrigado a você, muito obrigado aos espíritos, né, que estão aí com você. E digo mesmo, né? Às vezes fala de simpatia, mas também tem o processo energético, mediúnico e da fé de cada pessoa, né? Com Então, certeza. A maior simpatia é ser simpático com a vida. Ser empático consigo mesmo. É uma graças a simpatia das Deus. mais poderosas. Muito obrigado. Valeu? Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, obrigado. Louvado seja. Porque tudo na tua essência é incorruptível. Porque quando você tem paz para dentro, até no inferno deixa de ser umbral, vira paraíso. Não é uma questão de inequidade consigo e assoberbamento de feitos para fora. Homem, conheça-te a ti mesmo. Porque quando você se conhece, nada lhe prende. Mas o universo é o celeiro que não tem paredes que há de lhe convidar. Voa, vá. O sonho de um ser liberto assim se materializa na sua comunhão de espírito. A satisfação não é ter, é ser. A satisfação não é pertencer, é ser. E quando você é, aquilo que nutre incomoda, porque você é radioativamente incorruptível. Você não encontra obstáculos em alguém, você encontra infinito manuseal de superação em si mesmo. Graças a Deus, Wishing Tosa. É compreensível assim, Jefferson Viscardi? Claro que sim. Sim, senhor. Wishing Tosa.